Bom, eu havia falado de sensações somáticas 1, agora eu vou falar de sensações somáticas 2. E eu esqueci da introdução. Que não é introdução, mas... Oi, gente! Enfim, só relembrando que as sensações somáticas são aquelas que vêm do nosso corpo. Então, por exemplo, assim, que nos permite sentir dor, calor, pressão, vibração, propriocepção, que novamente você percebe o seu corpo, você sente, você sabe? Eu não sei nem explicar direito a propriocepção, mas na sensação somática 1 eu expliquei melhor sobre ela. Novamente, essas sensações, elas são captadas por receptores periféricos, né, que eu havia falado, que são justamente aqueles receptores periféricos especializados, que é o corpúsculo de Pacini, o corpúsculo de Meissner, disco de Merkel e as terminações de Ruffini, né? Não, já estava esquecendo. Através deles que é possível a gente captar o estímulo elétrico que vai ser transformado, né? Captar esse estímulo, o estímulo mecânico, que vai ser convertido em estímulo elétrico e é levado lá pelos neurônios pseudonipolares, que este é levado até o nosso córtex somatosensorial, lá no cérebro, no sistema nervoso central, que nos permite ter a capacidade de sentir esses estímulos, né? Compreender o estímulo em si. Só recapitulando, que é uma trato que a gente tem algumas etapas, né? Que a gente tem a transdução, transmissão e a interpretação. A transdução é o momento em que tem o estímulo. Você vai ter o estímulo físico lá, que nem eu havia citado. Esse estímulo, ele é captado pelos receptores periféricos, que são justamente esses corpúsculos, esses discos e essas terminações que eu havia citado anteriormente. E essas vão fazer o seguinte, elas vão converter esse estímulo mecânico em estímulo elétrico. Então, esse é o primeiro passo, que é a transdução. Fez isso, vai ser o passo agora, esse impulso ele vai ser levado lá para os neurônios, né? Para os neurônios unipolares. Unipolares não, pseudo-unipolares, né? Que aí vai ser a transmissão. E depois é levado lá para o sistema nervoso central, onde você vai ter a interpretação desses sinais, né? E a gente tem duas vias, lembrando que a via coluna dorsal, lemenisco medial, é isso? E a anterolateral, deixa eu só confirmar o nome. Sistema coluna dorsal, lemenisco medial, exatamente. E sistema anterolateral, né? Onde a gente tem o primeiro neurônio, que é justamente esse neurônio pseudo-unipolar. A gente vai ter o segundo neurônio, o terceiro neurônio e tudo mais. Qual que é o nome? Nas sensações somáticas 1, eu havia falado passo a passo sobre isso. Eu estou recapitulando. E o sistema anterolateral é aquele sistema que esse coluna dorsal lemenisco medial é para mais tato fino, tem uma maior percepção espacial. Este vai ser mais para tato grosseiro, temperatura, dor, tem pouca noção espacial em si, sabe? É só recapitulando, só relembrando assim. Olha só, o corpúsculo de Meissner está localizado na derme. Lembrando que tudo que for alemão é superficial, tudo que for italiano é mais profundo. Então, Meissner está mais superficialmente, está localizado na pele glaba, está responsável pelo toque leve, pela vibração em si, pela percepção da vibração. O disco de Merkel, ele também é superficial. Aqui, neste caso, está localizado também na epiderme e está relacionado com a pressão, né? Quer ver, ó? Disco de Merkel. Relacionado com a pressão contínua, com a textura, você consegue sentir a textura. São as fibras a beta. Agora, o corpúsculo de Pacini, ele é mais profundo, tem adaptação rápida. Ele está relacionado com a vibração em si, né? A gente tem uma maior captação de vibração. E as terminações de Ruffini também está mais profundamente, né?
e não nessa aqui tem uma adaptação lenta e está relacionada aqui com essa parte de você sentir o estiramento da pele, né? Você consegue sentir a sua pele se estirando, se esticando em si. O de Merck, eu esqueci de falar, é da pressão contínua da textura, mas aqui você consegue sentir mais a textura em si, se é áspero, se é lisa, do que o corpúsculo de Meissner, porque o corpúsculo de Meissner, ele tá como fala? Mais relacionado com os toques leves, né? Você consegue sentir ainda como que fala? Você consegue sentir ainda a textura, mas não é tão específico que nem os discos, os discos não, que nem os discos de Merkel em si. Então, isso que a gente viu nas sensações somáticas 1, que foi específico para a parte do tato em si, né? Aqui nas sensações somáticas 2, eu vou falar uma pequena parte relacionada à temperatura e uma segunda parte que é mais específica, que eu vou falar sobre o mecanismo da dor, né? A nocicepção que a gente tem. Além de que eu vou falar também das outras áreas de Brodmann, né? Que a gente tem. Então, sensação da temperatura. A temperatura, gente, ela é detectada por termorreceptores, mecanoceptores, tato, termoceptores, temperatura, nociceptores, dor. Então, aqui, a sensação de temperatura é detectada pelos termoceptores. Esses termoreceptores são terminações nervosas livres, né, que nem o próprio nome já fala. E eles vão responder à variação de frio, aí a variação de calor que a gente tem. O que acontece, ó? Só que eles vão responder à variação de calor e de frio, claro, dentro do nosso limite nocivo. Algo nocivo é aquela coisa que não é tão prejudicial. Então, vai responder, cadê? Eles respondem à variação de calor e frio, mas dentro dos valores, dos limites, que não é prejudicial para o teu corpo, não é prejudicial para a tua pele em si. Os receptores, o frio, eu acho que isso aqui é importante, tá? Então, seria interessante se vocês anotassem. Os receptores, olha só, receptor do frio, ele é ativado entre 10 a 35 graus, tá? E os receptores de calor como que fala? Ativados entre 30 a 45 graus. Abaixo disso ou acima disso, esse estímulo ele passa a ser um estímulo nocivo. Eu havia falado que é dentro dos limites nocivos, né? Dentro dos limites não nocivos, né? Porque nocivo já é prejudicial. Então, peço perdão que eu errei o termo. Então, abaixo, por exemplo, abaixo de 10 graus abaixo de 10 graus ou 35 graus, assim, porque ele é ativado entre isso, mais especificamente abaixo de 10 graus, eu diria, ele vai responder a estímulos nocivos, estímulos prejudiciais, né? Passa a ser um estímulo nocivo. E acima, por exemplo, de 45 graus, que no caso seria ativar o receptor de calor, vai também responder a um estímulo nocivo. Então, abaixo ou acima, o estímulo passa a ser nocivo e vai ativar esses receptores, mas vai ativar os nociceptores térmicos. Lembra que eu havia falado que os nociceptores é de dor? Então, se você está ativando os nociceptores térmicos, vai ativar o mecanismo da dor relacionado à temperatura. Então, você pode, por exemplo, pegue um gelo e pressione assim muito força na sua mão. Sua mão uma hora vai começar a queimar. Isso que você sentiu, essa dor, é justamente por causa desses nociceptores térmicos. Você sentiu a dor pelo frio, por frio. Ou no caso do ato de você queimar a sua mão, que nem havia citado lá, tem um exemplo lá do tato, aqui também se encaixa. Passa a ser uma dor de calor extremo que a gente tem, sabe? Então, vai responder esses termorreceptores, eles respondem ao calor ou frio dentro dos limites não nocivos, e a partir se for uma lesão, se tiver algo nocivo já,
vai ativar os nociceptores térmicos, né? E é isso, calma. Esses sinais, eles vão seguir pela via espinotalâmica, ou seja, vai do tálamo até o córtex somatosensorial, que é onde a gente sente, seja a dor, seja o tato, seja a temperatura mesmo, né? E tudo mais. Como funciona? Então, eu falei que a parte de temperatura é bem curtinha. Agora, a partir desse momento, acredito eu, só tô confirmando aqui, a gente só vai falar agora do mecanismo de nocicepção, ou seja, do mecanismo da dor em si, sabe? O que é a dor, gente? A dor, ela é uma detecção fisiológica que a gente tem. Ou melhor, o que é uma nocicepção, né? A nocicepção, que a dor, ela pode ser tanto por estímulo físico, né, do ato de eu beliscar, mas o luto. O luto é um tipo de dor que você tem, sabe? Então, dor seria, eu não sei nem qual o conceito de dor. Meu professor tinha até feito uma brincadeira que era coisas gerais do nosso dia a dia que a gente tem que conceituar, que a gente não sabe conceituar. Por exemplo, ele tinha pedido pra gente conceituar o que era emoção, né? Enfim, a nocicepção é justamente essa detecção fisiológica do estímulo nocivo, né? Então, a partir do momento que você detectou um estímulo que é prejudicial para o teu corpo, a nocicepção, os nossos receptores, eles são ativados, que vai lá e vai fazer com que você sinta a dor, né, e tudo mais. Os nociceptores, assim como os mecanorreceptores, os termorreceptores, eles são terminações nervosas que a gente tem. São terminações nervosas livres, ou seja, eles só disparam quando o estímulo é intenso, sabe? No caso, eles não só disparam quando o estímulo é intenso por eles só serem terminações nervosas livres, mas eles são terminações nervosas livres com alto limiar, tá? Por isso que eles só disparam quando o estímulo é intenso. Existem os tipos de nociceptores. A gente tem os mecânicos, a gente tem os térmicos, a gente tem os polimodais, os silenciosos ou dormentes, e por enquanto só, por enquanto. Quais são os nociceptores mecânicos? Respondem quando você tem uma pressão intensa, quando você tem um corte, é justamente relacionado com algo mecânico, com o tato em si, sabe? Os nociceptores térmicos, foi que eu havia citado anteriormente, são da temperatura, então eles respondem quando a temperatura está alta demais ou quando está baixa demais, respondem ao calor ou ao frio extremo, né? Os nociceptores polimodais, eles vão responder a múltiplos tipos de estímulos. Por exemplo, estímulos químicos, estímulos térmicos, estímulos mecânicos também. Então, os polimodais, eu diria que eles são aqueles bipolares, sabe? Enfim. Aí a gente tem os nociceptores silenciosos ou se não dormentes. Esses, normalmente, eles estão inativos, tá? Então, assim, quando você tem, por exemplo, uma inflamação, eles são sensíveis à inflamação, às inflamações, né? Então, assim, eles acabam sendo ativados. Eu pesquisei melhor sobre esses aqui, silenciosos ou dormentes, que eu achei um pouco superficial, ó. Em condições normais, eles ficam inativos, realmente. Ou seja, eles não vão responder estímulos mecânicos, térmicos ou de nocicepção, né? Ou químicos, né? De dor, né? Porque eles já são nociceptores. Falei errado. Mas eles são sensíveis a processos inflamatórios. Então, durante a inflamação mesmo, ou algumas lesões teciduais, porque lesões teciduais geram uma inflamação, substâncias são liberadas no local, né, durante a inflamação. Prostaglandinas, bradicinina, histamina, serotonina, aquelas que a gente que a gente conhece, que estamos familiarizados. Então, no processo inflamatório, por causa dessas substâncias liberadas, eles acabam sendo ativados.
E qual que é o problema disso? Quando eles são ativados, estímulos que normalmente não eram para causar dor, passam a sentir dor. Então, assim, ele acaba gerando uma hiperalgesia, que é esse aumento da sensibilidade da dor. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Um exemplo que a gente tem, imagine que você torce o tornozelo. No momento da torção, os nossos receptores são ativos, né? Os mecânicos, por exemplo. Então, você vai sentir aquela dor imediata, né? Vai sentir aquela dor aguda. Após a lesão, suponha que houve uma inflamação no local. Então, vai ter liberação daquelas substâncias. Liberou as substâncias, ativou esses nossos receptores silenciosos ou se não dormentes. Então, uma vez que eles são ativados, isso aumenta a sensibilidade da área. Então, assim, de modo que qualquer toque leve vai causar uma dor, assim, tremenda. Então, vai justamente causar essa hiperalgesia, sabe? Então, lesão, inflamação, ativação desses nossos receptores silenciosos vai aumentar a sensibilidade, causando essa hiperalgesia. Então, existem quatro tipos de nossos receptores, os mecânicos, que está relacionado com tato, com corte, com trauma, por exemplo, em si. Os térmicos relacionados com a temperatura, alterações extremas na temperatura, seja tanto fria quanto calor, né? Os polimodais, que vão possuir inúmeras funções, não, né? Vai responder a inúmeros estímulos mecânicos, químicos, físicos, etc. E os silenciosos ou dormentes, que não costumam estar inativos, porém, quando você tem uma inflamação, que eles são sensíveis à inflamação, eles podem acabar sendo ativados e causando essa hiperalgesia em si, né? Eles passam a responder estímulos que normalmente não eram para causar dor e acaba causando dor. O que mais aqui? Deixa eu ler aqui. Olha só, a transmissão da dor e as suas vias, o que acontece? A informação da dor, ela vai ser transmitida de maneira diferente conforme o tipo da dor. Como assim, Ana Clara? Então, já adiantando, a gente tem a dor primária, tá? A gente tem a dor secundária e só. Transmissão da dor e suas vias. A informação dolorosa viaja através de fibras nervosas diferentes. Que fibras nervosas diferentes que são essas? Duas que a gente conheceu. A delta e a beta. A beta tá lá nos corpúsculos de Patini não. Os corpúsculos de Merkel e os corpúsculos de Meissner e os discos de Merkel, né? Voltando, então, a informação dolorosa viaja através de fibras nervosas diferentes, conforme o tipo da dor. Tipo da dor, dor primária. Qual que é a dor primária? Aquela dor rápida, que vai ter uma velocidade alta, porque você vai ter fibras... Peraí. Não, tá certo. Então, vamos lá. Dor primária é uma dor rápida, ou seja, aquela dor aguda que você vai sentir, né? Tem uma velocidade alta, tem fibras. A delta. Lembra que eu falei que existem existem 3 tipos de fibras, só que a terceira, tinha no meu resumo? Tinha, só que eu achei que não era importante. Por isso eu não falei, mas eu vou falar dela aqui. Existe uma terceira tipo de fibra, que é a fibra C. Essa fibra C, se eu não me engano, ela não é mielinizada. E ela, em relação ao tato, ela está relacionada com a coceira. Com a coceira não, com a cócegas, né, em si. Aqui a gente também vai ter presente essa fibra C, mas voltando. Existem, então, 3 tipos de fibra. A delta, a beta e essas fibras C. Essas duas primeiras que eu falei, elas são mielinizadas. Só que, assim, a beta, ela vai possuir uma velocidade maior de transmissão desses impulsos nervosos do que a beta em si, do que a delta em si. Então, a beta
possui maior velocidade do que a delta. Então, aqui na dor primária, ela é uma dor rápida, tem velocidade alta, apesar de ter as fibras adeltas mielinizadas, né? E é uma dor aguda, né? Aquela dor localizada. A dor secundária, ela já é uma dor lenta. Por que ela vai ter uma dor lenta, assim, com velocidade baixa? Porque ela vai ter a presença das fibras em C. Essas fibras C são fibras amielinizadas, são fibras que não possuem mielina. Então, lembra que eu falei que a mielina, a bainha de mielina é muito importante pra gente, porque daquele impulso rápido que ela vai realizar esse impulso rápido do impulso nervoso em si. Então, por isso vai ser uma dor difusa, uma dor ardente, uma dor persistente. Difusa, assim, é meio que espalhada, não vai ter uma localização em si. Então, eu vou explicar mais especificamente sobre isso. Aqui é só um resuminho, só para a gente ter uma noção. Então, dor primária, rápida, velocidade rápida, apesar de ter fibras A delta. É uma dor aguda e localizada. Dor secundária é uma dor de velocidade lenta, é uma dor difusa, uma dor que vai possuir fibra C amielinizadas, sem mielina, tem velocidade baixa e tudo mais. Então, olha só. Dor primária. Vai ter a via, neoespinotalâmica. Provavelmente deve ser quase o mesmo sentido lá da via coluna dorsal lemenisco medial. Nossa, tá tentando lembrar o nome. Então, a dor primária vai ter a via neoespinotalâmica. Tô vendo aqui, não é muito diferente da via novamente. Qual que é o nome? Gente, acabei de falar. Via dorsal lemenisco medial, como que é? Coluna dorsal lemenisco medial. Não é muito diferente. A gente tem o primeiro neurônio, o periférico lá, que está localizado nos gânglios da raiz dorsal. Aí eles vão seguir lá para a coluna dorsal também. E da coluna dorsal vai lá para os núcleos gráfico-cuneiforme. Desses vão surgir o segundo neurônio. E vai ter o cruzamento lá na decussação das pirâmides. E vai se encontrar lá no tálamo. No tálamo tem um terceiro neurônio, novamente, mais especificamente na parte do núcleo ventral posterolateral, que vai lá pro córtex primário 312 do Brodmann, né? Que vai se fazer a gente sentir. Então, essa via neoespinotalâmica é como se fosse a via coluna dorsal lemenisco medial, tá? No caso da dor secundária, qual que vai ser a via? Paleoespinotalâmica. Essa eu não conheço. Ó, via paleoespinotalâmica. Primeiro neurônio periférico, está no glândulo da raiz dorsal, na medula espinhal novamente. E ele vai entrar na raiz posterior da medula. Então, vai lá na coluna posterior da medula. Aí, vai lá. Ué, calma aí. Gente, eu cortei o vídeo sem querer. De novo, que raiva. Voltando aqui, ó. Na via paleoespinotalâmico, a diferença é que na via neoespinotalâmica, tem no cruzamento, né? Na decussação das pirâmides. Então, cruza imediatamente na medula e sobe pelo trato espinotalâmico lateral. Na paleoespinotalâmica, cruza em vários níveis e sobe de forma difusa pelos tratos espinotalâmicos anterior e lateral, sabe? O destino da neoespinotalâmica é no núcleo ventral, lá no VPL.
Agora, da paleo é nos núcleos intramilares e formação reticular. E tem mais coisa assim, ó. A via neoespinotalâmica mostra onde e quando dói. Já a via paleoespinotalâmica mostra como essa dor te faz sentir. O lado emocional difuso, tá? Não entendi essa parte. Enfim, entenda então que a dor primária vai pela via neoespinotalâmica e a dor secundária vai para a via paleoespinotalâmica. Gente, eu cortei o vídeo de novo. Meu Deus. Vamos lá. Diferenças funcionais, né? A gente tem diferenças funcionais das fibras. A A delta fazem sinapse direta. Deixa eu anotar aqui. Fazem sinapse direta com um único neurônio secundário, gerando uma dor bem delimitada. Agora, as fibras em C, não mielinizadas, elas fazem sinapse divergente, o que produz uma sensação difusa e difícil de ser localizada. Então, enquanto a delta faz sinapse direta com um único neurônio secundário, então você consegue sentir a dor num local lá bem específico, uma dor bem limitada. No caso das fibras em si não mielinizadas, elas fazem, vamos dizer assim, sinapses com diversos neurônios. Então, você não consegue muito bem localizar onde está essa dor, sabe? Seria mais ou menos nesse sentido. Aí a gente entra os principais neurotransmissores. Novamente, qual que é o principal neurotransmissor que a gente tem? O glutamato. Só que este específico vai ser o principal neurotransmissor da via espinotalâmica. E a via espinotalâmica é de qual via mesmo? De qual dor? Dor primária. E a dor primária é qual dor mesmo? A dor rápida, velocidade rápida, tem fibras A delta, é uma dor bem delimitada, sabe? E no caso, então, Ana Clara, da via paleoespinotalâmica, que é da dor secundária, que é da dor lenta, que é da dor que tem as fibras em C, que mais? Que tem a dor difusa, persistente, vai ser a substância P. O neurotransmissor vai ser a substância P. Então, glutamato da via espinotalâmica, dor primária. Substância P da via pode ser neoespinotalâmica, tá, gente? É só espinotalâmica. E na substância P é da via paleoespinotalâmica, que é da dor secundária, que é da dor lenta. A dor, ela pode ser uma dor aguda, ela pode ser uma dor crônica. Em prática clínica, não tenho certeza, mas se a dor persistir por mais, não sei se é 3 ou 6 meses, aí ela se torna uma dor crônica, não lembro. Mas enfim, a gente tem a dor aguda, que é uma dor de curta duração, geralmente tem causa definida. A dor crônica, ela é persistente por meses. E a dor crônica, ela pode ser uma dor primária, que você vai ter uma causa clara do que ela mas pode ser uma dor secundária. Aqui, no caso, a gente não está falando do tipo de vias em si, tá, gente? A gente está falando da classificação geral da dor crônica. A dor crônica, ela pode ser, então, primária. Ou não, pode sim, acho que acredito, pode estar relacionado, sim. Pode ser uma dor primária, mas pode ser uma dor secundária também. A dor secundária já está associada já a uma doença, né? O que mais? Então, mecanismo, peraí. Mecanismo. Existe a dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Ai, que preguiça na matéria. Enfim, a nociceptiva é quando você tem uma lesão tecidual. Então, corte, queimadura. A nociplástica, você vai ter uma alteração no processamento central da dor. Você não vai ter uma lesão tecidual evidente. Não entendi. Vamos pesquisar. Tá, pesquisei melhor para tentar entender aqui.
A nociceptiva, a dor nociceptiva é a dor causada normal pelos nociceptores. Então, a dor mecânica, um corte, uma queimadura, por exemplo, tudo mais. A dor neuropática, depois eu falo da nociplástica novamente, tá? A neuropática é quando você já vai ter uma lesão dos nervos em si. O nervo foi lesionado, então acaba enviando sinais, assim, sinais de dores errado, né? Então, a dor existe, mas sem uma lesão evidente, que nem a nociceptiva. Aqui é uma lesão, um problema no nervo em si, né? Então, lesão dos nervos, exemplo, uma compressão, um trauma, pode ser periférico ou central, tá? Ou seja, pode ser no sistema nervoso central ou periférico. E a nociplástica é quando você já tem uma alteração no processamento da dor. Então, tipo assim, é meio que um defeito que o seu sistema nervoso, ele, vamos dizer assim, ele adquiriu, em que ele tá desregulado. Então, ele interpreta tudo como se fosse dor. Qualquer estímulo ele entende como se fosse dor, sabe? Então, existem esses três tipos de dor que a gente tem aqui. A dor, em relação à sua localização, ela pode ser somática, ou seja, músculo, pele, osso, mas pode ser visceral. O visceral entenda-se como nas vísceras, nos órgãos. Então, geralmente, dor visceral nos órgãos é uma dor mal localizada, né? Uma dor, acho que difusa, que a gente denomina. Ai, gente, eu juro, eu não aguento mais esse assunto. Eu nunca vou ser neuro. Nunca quero neurologia, pelo amor de Deus. Aí a gente tem a dor referida. A dor referida é quando a dor acontece em um órgão, mas você vai sentir ela em outro lugar. Por exemplo, aqui está escrito, ó, ocorre quando a dor de um órgão interno é percebida em uma área superficial do corpo. Isso ocorre porque os neurônios viscerais e somáticos, eles vão se converger nas mesmas vias da medula espinhal. Então, o cérebro interpreta o estímulo como vindo da pele. Por exemplo, dor do infarto no miocárdio. A dor do infarto no miocárdio, ela pode ser tanto do braço direito, pode ser tanto vindo do braço esquerdo, pode subir pelo pescoço e até a mandíbula aqui. E ela pode ser não até, acho que até um pouco aqui na região epigástrica, assim, do abdômen, né? Então, assim, é um exemplo que a gente tem. Eu errei isso na prova, porque eu fiz o raciocínio totalmente errado. Então, dor referida é quando é uma dor que você sente em um local, ou melhor, o que está acometido está no local X, mas a dor você sente no local Y, por exemplo. Então, a gente tem a dor somática, que é no músculo, na pele, nos ossos, é uma dor bem delimitada, eu diria assim, acredito eu. A visceral nos órgãos, é uma dor mal localizada, e a gente tem a dor referida. A dor referida acontece, novamente, porque os neurônios viscerais e somáticos, eles vão se converger nas mesmas vias da medula espinhal lá. Então, o cérebro interpreta o estímulo como vindo da pele. Aí tá acabando, gente, tá acabando. Aí a gente tem a modulação da dor. O corpo possui mecanismos endógenos de controle da dor, capazes de inibir a transmissão nociceptiva. A gente tem mecanismos endógenos e mecanismos exógenos, né? O exógenos que a gente tem, acredito eu que sejam os próprios opiáceos, né? Que vem dos opioides. Pesquisei aqui, ó. O mecanismo, como o mecanismo da dor, então, como eu falei, o corpo possui mecanismos endógenos de controle da dor capazes de inibir a transmissão nociceptiva. Ou seja, o corpo possui algum mecanismo que vai inibir a ação de você sentir dor. Ó, a dor não é sentida automaticamente. O corpo tem sistemas que modulam, ou seja, que aumentam ou diminuem o sinal da dor, tanto de forma natural, que é o endógeno, quanto de forma externa, que é o exógeno. Ó, são os mecanismos naturais do corpo, do organismo, que diminuem a dor sem remédios. Tem o sistema inibitório descendente,
que vão liberar endorfinas, encefalinas, serotonina, noradrenalina, são mecanismos que vão inibir a dor nessas substâncias. Ah, eu falo disso aqui. Eu falo aqui, olha. Mas deixa eu continuar lendo ali, depois eu volto aqui. Aí a gente tem a teoria do portão, tá? Que eu tenho até anotado aqui. A teoria do portão é o seguinte: vai acontecer na medula espinhal, no corno posterior, tá? Quando as fibras do tato, A beta, são ativadas junto com as fibras da dor, A delta e as fibras C, quando elas todas são ativadas, elas acabam inibindo a passagem da dor. Ou seja, o tato fecha o portão da dor na medula, sabe? Porque as fibras A beta, que é do tato, acabam ativando as fibras da dor, que é a fibra A delta e as fibras C não mielinizadas, ó. Teoria do portão. Explica como estímulos não dolorosos podem reduzir a dor. Mecanismo: estímulos táteis ativam as fibras A beta e essas estimulam os interneurônios que bloqueiam parcialmente a transmissão das fibras A delta e C. Então, o portão se fecha reduzindo a dor. Ou seja, o que aqui fala? Ó, teoria do portão. Explica como o estímulo não doloroso, como o estímulo que não causa dor, pode reduzir a dor em si. Mecanismos: estímulos táteis, sei lá, o ato de eu pressionar minha unha aqui, ativa as fibras A beta. Essas estimulam os interneurônios. Esses interneurônios vão bloquear a transmissão da dor para as fibras A delta e as fibras C, que são essas fibras especializadas em causar dor, em transmitir o sinal da dor pelos nossos receptores. Se está sendo bloqueada a transmissão, então obviamente não vai sentir dor, sabe? Então o portão meio que se fecha reduzindo a dor. Aqui tem um exemplo, ó. Quando você bate o cotovelo e esfrega o local, tá ativando as fibras do tato, que são as fibras A beta. O tato ativa as fibras A beta e isso vai estimular os interneurônios, que vai bloquear a transmissão de dor para as fibras A delta e as fibras C não mielinizadas. E então você vai sentir menos dor, sabe? Essa, no caso, é a teoria do portão. Mas a gente tem... Cadê? Calma. Mas a gente tem as vias descendentes inibitórias, as vias que vão inibir. Essas vias partem de regiões superiores e modulam a transmissão da dor nos cornos dorsais da medula. Principalmente nas estruturas como o PAG ou PAG, que é uma substância cinzenta paraquedutal no mesencéfalo, no núcleo de Raff, no bulbo, e dos interneurônios medulares, aliás, que vão liberar encefalina, serotonina, noradrenalina, que inibem a dor, inibindo a liberação de neurotransmissores da dor, né, os nociceptores. São os opiágenos endógenos, tanto que estava aqui, ó, sistema inibitório descendente. O cérebro pode enviar sinais inibitórios para diminuir a dor na medula espinhal. As principais estruturas envolvidas é a substância cinzenta periaquedutal, o PAG, o PAG, que está localizado no mesencéfalo, ou o bulbo. Isso aqui eu não anotei, não. Ou o bulbo rostral, bulbo rostral ventromedial e lóculos coeruleus no tronco encefálico. Eu só anotei núcleos de Raff, que fica localizado no bulbo, e os interneurônios medulares. Então, eles vão liberar substâncias, neurotransmissores, que vão bloquear os nociceptores, que são as endorfinas, encefalina, serotonina e noradrenalina, por exemplo.
Durante o estresse ou em atletas, o corpo libera endorfinas e a dor diminui. É a analgesia do corredor, que se chama isso. Crê em Deus Pai. E eu cortei pela quinta vez. Não sei o que tá acontecendo hoje. E os mecanismos exógenos, gente, é justamente analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, antidepressivos, anticonvulsivos e tudo mais. Existem X exógenos. É isso, gente. Espero ter ajudado. Novamente, qualquer dúvida, manda mensagem. É isso. Tô morrendo de sono. Beijos.